Olá, seja bem-vindo a mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. As tecnologias e as redes de informação estão cada vez mais presentes em nosso mundo. Para entender as relações que os homens estabelecem com a tecnologia e com as redes informacionais e qual a influência que elas têm na construção da vida social, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo promoveu no mês de outubro o seminário Cidades Conectadas, os desafios sociais na era das redes. Para conversar sobre esse assunto, recebemos a professora doutora Carla Diegues, organizadora do seminário e coordenadora do curso de Sociologia e Política da FESP São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Joel. Seja bem-vindo ao Observatório. Obrigado pelo convite. Nós podemos dizer que a internet já é um local de exercício de cidadania? Acho que a gente pode dizer isso. Não sei se afirmar com tanta veemência, mas a gente pode dizer que a internet hoje é um lugar que as pessoas buscam exercer a sua cidadania. Seja por meio de reclamações, seja por meio do uso de determinados aplicativos, de determinados sites onde ele pode encontrar informações para como ter acesso a serviços públicos, a como participar politicamente, além, claro, das redes sociais, onde a gente então encontra um espaço para manifestação política, para participação política, para encontrar os grupos que de alguma maneira têm ideologias afins. Então, eu acho que a internet, de alguma maneira, ela ampliou esse espaço, né, dos cidadãos para participarem politicamente, para se envolverem com as questões, né, de ordem pública. Ela não acabou sendo a expressão de um poder ideológico já dominante? Ela também é, mas eu considero que ela não é só isso. Ela consegue, né, a internet, por ela ser, de alguma forma, um certo território livre, ela ajuda a multiplicação, digamos assim, a multiplicação acho que não é a palavra correta, mas a ideia de que todos os agentes podem, de alguma maneira, participar, né, desse espaço que é a internet. Então, você pode ter, desde as ideologias conservadoras, das ideologias dominantes, participando desses espaços, desde as ideologias de oposição, que de alguma maneira vêm a contradizer o que é dominante, também participando desse espaço. Então, eu percebo que na internet os sujeitos podem, né, exercer um certo protagonismo a partir e lançar as suas ideologias nesse espaço. Claro, algumas ideologias ganham o apoio de outras mídias, ganham o reforço de agentes, né, do setor privado e daí por diante, e acabam, de alguma maneira, conseguindo capitalizar um número maior de participantes. Mas eu não vejo ela como algo que só serve a um lado. Eu acho que ela consegue, de alguma maneira, a internet consegue incluir, né, os diversos grupos e a participação dos diversos grupos na rede. Aí não há um aspecto também da dominação e da massificação da informação? Sim, acho que esse é um ponto importante da gente trazer. Né? Querendo ou não, né, a internet, uma das vantagens da internet e de espaços como as redes sociais, as mídias sociais, blogs, YouTube e daí por diante, é a produção do conteúdo. Então, você pode produzir o conteúdo, né, o que é chamado da Web 3.0. Então, eu não preciso mais, na ideia da comunicação, de ter o emissor, o meio e a recepção e parava na recepção. Hoje, o receptor é também um emissor da informação. Então, ou seja, nós temos uma mudança na comunicação, né, nesse elemento da comunicação. Então, os vetores estão para todos os lados, né? E, nesse sentido, é claro que existe, apesar de você poder produzir conteúdo, então as pessoas podem produzir os seus conteúdos, colocar as suas posições, seus pontos de vista, os seus textos, os seus vídeos na internet, existe, claro, um conjunto de informações que ainda é feito pela grande mídia, né? Então, os grandes jornais, as grandes redes de TV, que
acabam emitindo determinadas informações, que são as informações que são mais consumidas e que também são mais reproduzidas, mesmo numa era onde você é o produtor da informação. Então, quando a gente acessa redes sociais como Twitter, como Facebook, a gente percebe um grande compartilhamento de informações de Estadão, Folha, Globo, né? Então, a gente vê que essas grandes mídias, que são, digamos, né, os grandes produtores de informação, ainda são consumidos e compartilhados. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que existe, sim, uma dominação, né, da informação, da mídia, na produção dessa informação e, de alguma maneira, na reprodução dessa informação. Se há esse aspecto da manipulação da informação pelas grandes mídias, pode-se falar em espírito crítico dentro da rede? Ou das redes? Olha, essa é uma questão interessante, Joel, porque assim, eu acho que o espírito crítico, ele passa por um processo anterior à própria rede. Então, não adianta nada nós podermos ser os emissores da informação, os produtores da informação, mas se nós não conseguimos, de alguma maneira, elaborar uma reflexão em torno da informação que nós estamos tendo. Então, você acessa essas redes, você tem todas essas mídias, e a questão é o quanto nós estamos preparados para lermos o que essas mídias colocam, que elas produzem e criticarmos. Eu acho que tem um processo anterior que é o processo da educação, de saber ler, interpretar, criticar e refletir em torno daquilo que se coloca. Então, nós temos aí um papel fundamental, né, e num país como o nosso, é um papel fundamental que a educação tem para produzir nos cidadãos esse espírito crítico, que eu acho que ele é anterior à rede. Se a gente conseguir produzir esse espírito crítico nos sujeitos, nos cidadãos, o que vai para a internet também acaba sendo mais crítico, né? Então, o simples fato que a gente, né, sempre brinca de postar, de compartilhar, sem verificar a veracidade da informação. Então, esse é um ponto importante. Agora, nós estamos preparando os cidadãos para isso, para eles verificarem a veracidade da informação, a fonte, as referências? Essa é uma questão para a gente pensar. Na verdade, ela reflete o que é a sociedade, né? A realidade da sociedade. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Carla, tem um aspecto positivo que é ressaltado, mas é importante destacar também, é que as redes sociais trouxeram novamente a população para as ruas. Sim, isso é importante. As redes sociais, elas tornam, né, a cidade novamente um espaço público da manifestação política. Então, não vejo as redes sociais fazendo um papel de, olha, a tomada do espaço público, como é importante o espaço público, das pessoas, né, transitarem por ele, se apropriarem, etc. e tal. Mas, em termos das manifestações políticas, acho que as redes cumpriram um importante papel. Então, se a gente pensar, né, nas manifestações contra e a favor do impeachment da presidente Dilma. Então, as manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma foram muito maiores, né, numericamente, e mobilizaram no país inteiro, né? Então, São Paulo chegou até mais de 1 milhão de pessoas, boa parte delas mobilizadas pelas redes sociais. A gente também tem que lembrar que, no caso das manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma, houve uma participação
dos órgãos de mídia, né? A Rede Globo fazia chamadas ativamente, então teve também esse outro fator que eu acho que a gente não pode descartar, o quanto as mídias de TV, rádio, jornais, também influenciaram. No caso das manifestações contra o impeachment da presidente Dilma, acho que as redes foram muito mais fortes, né, nesse sentido, porque elas não encontravam lugar, principalmente nessa grande mídia, nessa mídia como o Estadão, Folha, Globo, né, o Globo, Rede Record, elas não encontravam tanto espaço. Então, as redes aí tiveram um papel fundamental de informar lugares, informar horários e etc., para que as pessoas pudessem, então, participar, né, dessas manifestações. Mas elas, tanto, né, independente, né, de como seja, se a favor ou contra, é interessante observar que a mídia, e aí as redes, a internet, teve um importante papel, né, de fazer com que o espaço público voltasse a ser novamente o espaço de manifestação política. Foi manifestada uma grande desconfiança da população em relação às instituições. Nós podemos dizer que o que aconteceu nas redes sociais pode significar um perigo para a nossa democracia? Nós temos que tomar um certo cuidado, porque, às vezes, o que a gente observa nas redes sociais é um avanço de, não apenas de pautas conservadoras, mas de posturas conservadoras. Então, tem aquele caso clássico da menina, da moça, que eu não lembro agora o nome, mas que ela no Twitter manifestou quando foi que a Dilma ganhou. Foi quando segunda eleição da Dilma. Nordestino não sabe votar, nordestino é tudo burro, porque a Dilma teve uma votação expressiva no Nordeste, o que, de alguma maneira, decidiu a eleição naquele momento. Então, ela destilou, digamos assim, um ódio contra os nordestinos ali, e que, ou seja, não é apenas o fato de uma pauta conservadora, mas uma postura conservadora que chega a ser discriminatória. Então, é um perigo, porque, né, como eu falei, a internet ela é como se fosse um território livre, mas ela não é tão livre assim, né? Ou seja, o crime, alguns crimes, como o crime de preconceito, discriminação, né, de exposição de imagens e etc. e tal, eles não deixam de se tornar crime só porque na internet as regras são um pouco mais maleáveis do que, né, na vida real, digamos assim, né, aqui fora da internet. Então, a gente tem que tomar cuidado de que as pautas conservadoras, elas podem aparecer e elas vão aparecer, né, principalmente no momento em que a gente observa em vários lugares do mundo essas pautas voltando à tona. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, todo o debate da eleição norte-americana, né, capitaneado pelo Trump, que tem a ver com pautas conservadoras. Quando a gente observa nessa crise de refugiados na Europa e alguns países se recusando a receber refugiados. Quando a gente vê o voto no Brexit pela Grã-Bretanha e principalmente por aqueles sujeitos que perderam com a entrada dos imigrantes. Então, você percebe que existe uma pauta conservadora sendo colocada em diversos países, mas que essa pauta não pode se tornar num comportamento, né? Então, esse é um perigo muito grande que as redes acabam potencializando. Você deu um exemplo aqui no Brasil de intolerância em relação a essa jovem na eleição da Dilma Rousseff e outros exemplos internacionais que aconteceu nos Estados Unidos e na própria Europa. Esse é o perigo da internet. Há um jeito de evitar isso? Olha, é bem difícil, né? É bem difícil. Eu acho que tem algumas ações que têm sido tomadas, né? Então, no Brasil, o marco regulatório da internet, a existência hoje de alguns departamentos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, para crimes cibernéticos, né? Então, de observar o que acontece na rede, de monitorar e de tornar isso também crime, né? Então, todos esses comportamentos, por exemplo, xenofóbicos, preconceituosos, eles hoje podem ser denunciados e as pessoas podem, então, levar adiante em processos fora das redes o que acontece nas redes, né? Então, eu acho que isso são fatores importantes que tentam coibir esses comportamentos. Agora, a ampliação das pautas conservadoras está bem difícil a gente conseguir reduzir ou então, né? Mas, por exemplo, democratizar o mesmo de informações a favor, outros o mesmo número contra, ou seja, ter uma certa democratização a respeito das informações que são colocadas. Sim, eu acho que isso é trabalhar para isso, né? Então, como é que você democratiza a informação nas redes? A questão é
que quando o cidadão se torna protagonista, ele também acaba defendendo digamos, o lado que melhor lhe convém. Então, isso, claro, amplifica algumas pautas. Então, também, então a gente vai ver a amplificação das pautas conservadoras, mas muitas vezes no meu feed de notícias eu vou ver a amplificação das pautas progressistas, né? Porque tudo depende da sua rede, dos seus amigos e etc e tal. Mas essa é uma questão importante. Você pode democratizar a informação, só que hoje nós somos os produtores da informação. E se uma determinada pauta cresce, então as pautas conservadoras crescem, a chance da gente ter pessoas produzindo informações em relação à pauta conservadora vai acontecer. O mesmo pode acontecer pelo lado progressista, né? Então, são questões, por mais que a gente tente democratizar, né, hoje o cidadão tem nas mãos a produção da informação. Vamos falar sobre o futuro das redes sociais logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Eu queria refletir com você a influência do poder econômico nas redes sociais. Ela impede a democratização das redes. Como você vê o futuro da internet aqui no nosso país? Olha, é claro que o poder econômico acaba influenciando na informação que vai para as redes. Então, você abre o Facebook, você tem as informações, esses órgãos, por exemplo, da grande mídia, né, colocando as suas informações. E como eles podem, diferente de mim, que eu uso o Facebook, né? Eu uso o Facebook pessoalmente, não pago nada, ele é de acesso gratuito e todas as informações que eu posto estão ali. Então, eu não impulsiono, eu não faço nada. Então, as pessoas que estão no meu feed vêm, se elas quiserem, compartilham. Já um Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, entre outros, né, caros amigos Carta Capital, ou seja, órgãos que de alguma maneira têm a condição de pagar alguns conteúdos, eles impulsionam, então eles colocam lá para aparecer 10, 15, 20 vezes o meu feed de notícias, então aquilo vai aparecendo, chega uma hora que eu começo a ler, eu começo a compartilhar. Então, o poder econômico, eu estou falando assim de pouco, né? E se a gente for ampliar isso, claro, para os grandes capitais, né? Se você pensar, as grandes empresas que financiam determinadas matérias, que financiam determinadas informações, isso se amplia. Então, eu abro, tem lá milhares de notícias do Pão de Açúcar, né? Então, e que, claro, está tudo interligado. Eu vou no Google, busquei o Pão de Açúcar, quando eu abro o meu Facebook, tem lá as novas ofertas do Pão de Açúcar na lateral aqui, né? Porque os algoritmos do Facebook já buscaram, ligaram tudo, então, ou seja, está tudo conectado o tempo inteiro. Você nunca está livre do capital te cercando de várias maneiras, seja pela informação, seja pelo consumo, ele está sempre querendo, você entrou na rede, danou-se. O Google, você colocou uma palavra no Google, o Google sabe tudo sobre a sua vida, tudo que você quer, e daí por diante, né? E eu acho que, em termos do futuro, e eu vejo, né, no Brasil, que a gente vai ampliar cada vez mais essa participação. Então, hoje você já tem, por exemplo, diversos aplicativos, e isso foi uma das questões que foi tema do nosso seminário, né? Diversos aplicativos que hoje ajudam as pessoas a chegarem a destinos, né? Então, por exemplo, tem um aplicativo do ônibus, que a pessoa sabe onde o ônibus está, que horas o ônibus vai passar no ponto dela, né? Se ela quer saber como ela sai de um lugar e chega a outro, ela usa, por exemplo, o Movit, que vai dizer se ela vai pegar trem, metrô, ônibus, quais são os acessos, o Poupa Tempo, que você entra e marca tudo pela internet. Então, ou seja, a internet está cada vez fazendo mais parte da vida dos sujeitos, dos cidadãos. E no caso do Brasil, também. É claro, esse novo marco regulatório que vai ser aplicado aos poucos, ele vai nos dizer qual vai ser o rumo. Mas é muito difícil hoje a gente viver fora da internet, ou sem usar
os serviços da internet. Tanto que, né, cada vez mais se solicita o acesso à internet. Então, a gente, quando viaja pelo mundo, você chega numa praça que tem Wi-Fi, né? Você chegou no metrô, tem Wi-Fi. Em São Paulo, isso já existe. A gente chega em algumas praças da cidade de São Paulo, você tem o Wi-Fi livre, né? Você já chega em shopping centers hoje da cidade de São Paulo, você tem o Wi-Fi livre, né? E esse é o caminho, é de você dar cada vez mais condições para o cidadão ter o acesso à rede, né? E conseguir fazer a maior quantidade possível de coisas pela rede. Você destacou aspectos muito importantes favoráveis à internet, mas também a exposição da vida privada das pessoas ocasionou suicídios, né, de muitas jovens que tiveram a sua vida exposta nas redes sociais. Sim, esse é um outro problema. Né? A internet também se tornou um grande cardápio, digamos assim. Hoje eu quero ver a vida de fulano, hoje eu quero ver a vida de ciclano, né? E, inclusive, foi criado o termo stalkear para poder ficar vendo o que as pessoas fazem na internet. Então, e a chance de você expor as pessoas na internet. Então, aconteceu casos como dessas garotas que vieram a se suicidar. Teve gente que se suicidou não apenas pela exposição, mas pelos comentários, pelo cyberbullying, né? Então, o cyberbullying é uma coisa que tem acontecido fortemente, de as pessoas postarem uma foto e inúmeros comentários negativos, por exemplo, no Facebook, e as pessoas não aguentam a pressão e se suicidam ou então, né, cometem determinados atos em função do cyberbullying. Né? Então, as redes também têm esse lado negativo. Né? Elas se tornaram uma grande exposição. Todos nós, né, e eu me incluo nessa, fazemos uso das redes para mostrar que nós somos felizes, para mostrar que nós viajamos, para mostrar que nós passeamos no final de semana, né, que nós estamos com a família, com amigos, etc. E tal. Então, a gente abre e vê que é todo mundo lindo, tudo feliz. E, de repente, uma pessoa que não se encaixa nesse mundo feliz dessas pessoas, acha que está fora do padrão. E não, ela só não cria um padrão de felicidade que as redes hoje criam também, né? Então, esse tem um lado perverso da rede, que é de criar um mundo fictício onde muitos vão achar que não se encaixam. E realmente não se encaixam, porque na realidade não é assim. Porque hoje eu estou com a minha família e postei no Facebook, mas amanhã eu briguei com todo mundo, né? Mas eu não vou postar no Facebook que eu briguei com todo mundo, porque minha vida é bonita, é feliz, é bacana, né? Então, tem uma construção da imagem que a rede nos permite fazer e que faz com que nós, né, vivamos, de alguma maneira, numa certa bolha. Né? Nos últimos tempos, as pessoas começaram a usar, né, em função das eleições, do fato de você ter esses feeds que, de alguma maneira, são direcionados, falar, nossa, parecia que na minha bolha o candidato X ia ganhar, parecia que na minha bolha o candidato Y ia ganhar. Né? Por que isso? Porque é uma bolha. A gente cria uma bolha onde a gente cria a nossa imagem e as pessoas que fazem parte dessa bolha são os nossos cria amigos. Uma ilusão, né, de que aquela sua realidade é a realidade geral. Isso, né? Isso mesmo. Isso cria um grande problema. E a legislação, para criminalizar esses atos, no caso dessas moças e outros que aconteceram, você acha que ela é ideal, precisa ser aperfeiçoada? Eu acho que precisa ser aperfeiçoada. É necessário a gente criar, né? A gente tem encaminhado para isso, acho que é importante a gente ressaltar que têm sido feitas ações nesse sentido de pensar esses crimes da internet, a exposição na internet, mas ainda ela não é ideal. Né? Vamos lembrar do caso da moça que foi estuprada, né, por vários rapazes, foi postado na internet e mesmo assim ainda duvidaram de que ela tivesse sido estuprada. Né? Então, ou seja, você teve a exposição pelo simples fato de terem exposto, mesmo que de repente essa moça não foi estuprada, expuseram a vida dela na internet. Isso já é um crime. Estou no fechamento do programa, mais uma pergunta para você, para a gente fechar a nossa entrevista. As redes sociais podem contribuir para a democracia brasileira nesse momento de polarização? Elas podem ajudar a nós aperfeiçoarmos nossa democracia? Eu acho que podem, né? A gente fica nessa polarização, nessa discussão, né? Esquerdistas, direitistas e etc. Tal, mas, querendo ou não, as pessoas estão, de alguma maneira, se posicionando. Isso é um fator importante, das pessoas dizerem o que elas pensam sobre as pautas que estão em jogo, delas dizerem o que elas acham dos políticos, do que elas pensam sobre a reforma política. É importante. Eu acho que a internet amplificou, em parte, isso. Né? Então, quando as pessoas foram para as ruas, sejam a favor ou contra do impeachment da Dilma,
isso mostrou que elas, de alguma maneira, tinham uma posição. A internet possibilitou que isso fosse feito, né? Então, eu vejo com bons olhos isso. Não sei se nós aperfeiçoaremos efetivamente a nossa democracia, mas que nós colocaremos em discussão tudo isso, como nós estamos colocando, a necessidade de uma reforma política, de repensar os partidos políticos, o sistema eleitoral e etc. e tal, tudo isso está sendo colocado, está sendo discutido, e isso já vale a pena. Prazer em conhecê-la. Obrigado pela entrevista. Prazer foi meu. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatoriotercesetor.com.br. Este e outros programas você encontra em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, assista e dê sua opinião. Não se esqueça de que todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo na Rádio Trianon às 14 horas, sempre abordando temas atuais. Contamos com a sua participação. Esperamos você. Até o próximo programa.